Hoje, então, eu vou falar a respeito da nova era, ok? Então, o que é a nova era? A nova era, ou New Age em inglês, não é uma religião, é um movimento que envolve aspectos da ciência, da política, economia, música, artes, entretenimento, mistura religiões, ocultismo, misticismo, esoterismo e filosofias. Ou seja, hoje, em todas as esferas da nossa vida, se você não tomar cuidado, você é abocanhado por esse engano das trevas que, infelizmente, está disseminado no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor. Na ciência, ela age através de medicinas alternativas, terapias holísticas, massagens e vários outros tratamentos que promete cura de uma forma saudável, eficaz e não invasiva. Não é algo muito bom? Aos nossos ouvidos não é algo muito bom? Então vamos lá. E por que a nova era tem esse nome? Esse nome é porque, para os seus adeptos, eles acreditam que em cada era é levantado um mestre, assim como na era de peixes, eles falam que foi levantado Jesus, que ele cumpriu a sua missão, e agora, para eles, estamos entrando na era de Aquário, onde vai ser levantado um outro mestre. E daqui a pouquinho você vai saber qual é esse mestre. E muito importante saber que todas as práticas da nova era, todas as filosofias, tudo isso que envolve esse movimento, todas, sem exceção, são antagônicas à Bíblia, ou seja, são contrárias à palavra de Deus. E esse movimento, ele não é algo recente, ele é algo muito antigo, porém, ele ficou durante um bom tempo em oculto e faz um pouco mais de 100 anos que, na verdade, eles lançaram com esse nome e foi desde 1975 que foi autorizado vir para o mundo. E eu vou te dizer como que esse movimento começou. Esse movimento começou com a família Rothschild, que era uma família judia que vivia na Alemanha, e um líder que se chamava Mayer Michel Rothschild, ele fundou em alguns centros, grandes centros comerciais na Europa, ele fundou um império bancário. E depois disso, ele então, juntamente com outros homens, eles criaram um plano para dominar o mundo. E esses homens, eles foram denominados, ou autodenominados, se autodenominaram de iluminados ou iluminatis, certo? E o objetivo deles era criar uma sociedade com o propósito de derrotar os governos e reinos do mundo e eliminar todas as religiões e crenças para governar as nações sobre uma nova ordem mundial. E isso está tão próximo de nós que nós já estamos vendo as notícias que eles querem unir o quê? As principais religiões do mundo. Já ouviram falar nisso? Isso é muito recente, isso é muito contemporâneo, isso é muito real. Só
Só que as pessoas não sabem. E olha o que diz em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, qual dia que está falando? Antes do dia do Senhor. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que nada mais é do que o anticristo. Então, ou seja, por trás da nova era existe a nova ordem mundial. E por trás da nova ordem mundial está o anticristo. Então, pode parecer uma coisa muito simples, de repente você tatuar o seu corpo um símbolo que eu vou colocar aqui daqui a pouquinho, pode parecer algo muito simples, você fazer uma prática dessa de medicina alternativa, pode parecer algo muito simples, mas nós entendemos que o inimigo, ele não vem com chifre e nem com tridente para tentar te enganar. Ele vem dessa forma. Lembra um ditado que a gente sempre ouve, que ele vem com sapatinhos de lã? Ele vem sem querer fazer barulho. E é dessa forma que ele vem através da nova era. E os Illuminatis, eles estiveram por trás da Revolução Francesa e das duas grandes guerras mundiais para trazer o ateísmo e também para eliminar os judeus, ok? Porém, esse plano ele iniciou na Revolução Industrial, mas ele foi consolidado em 1875 e durante 100 anos ele ficou em oculto. Mas em 1975 ele foi autorizado a ser disseminado pelo mundo. E se você, eu não sei que idade que você tem, mas se você olhar para essa data, você vai entender que isso é real. Porque antigamente, práticas ocultas era algo muito escondido. As pessoas que frequentavam essas práticas, elas não se deixavam falar. Era algo muito escondido. E de uns tempos para cá, ficou tudo muito liberal. Na verdade, as pessoas quanto a mídia, vocês têm acesso às mídias sociais, a pessoa se coloca como satanista e ela declara que ela é isso. Então, ficou tudo muito aberto, muito escancarado. Antigamente era tudo muito escondido, porque justamente esse movimento que está tentando trazer tanto engano, ele está literalmente aí. Então é por isso que a gente tem que ter o discernimento espiritual, porque daqui a pouquinho as pessoas começam a achar tudo normal. Mas não é. Por quê? Vocês vão entender no final da ministração que um dos objetivos maiores é de trabalhar na mente. E qual que é a ideologia da nova era? A nova era, ela soa como algo muito bom. É o universo que conspira através daqueles que creem nele. É uma terapia alternativa. É um tratamento holístico. É o cosmos. É a mãe natureza. É uma energia boa. Então, isso soa como algo muito bom. Isso soa como algo que vem de uma forma positiva para te agregar. Ok? E quantos cristãos que nós começamos a ouvir isso? É uma energia positiva. Queridos, não, por quê? Porque estão sendo contaminados por isso. E qual que é a filosofia da nova era? Eles propõem um alinhamento, eles propõem um nivelamento entre a ciência e o ocultismo. Por quê? Porque, infelizmente, existe um conceito que profissionais da área da saúde eles tornam deuses com letra minúscula. Quantas pessoas que me procuram, pastora, mas o médico falou para mim fazer isso, ou falou para mim fazer aquilo.
Eu falo, mas você vai fazer? Não é porque ele mandou você fazer, não é porque ele receitou, ele recomendou você vai fazer. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Infelizmente, a maioria dos médicos são maçons. Então, o que acontece? Não é porque o médico, ele, de repente, ele pode ter estudado, ele pode estar adquirindo conhecimento, mas você não sabe o que está por trás dele. A religião, a seita, a crença dele. Tudo isso influencia as pessoas. E você vai observar ao longo da ministração que existe uma grande distorção no meio disso, justamente por conta desse conceito de ser uma pessoa que tem um entendimento, que tem um profissional da área da saúde. Então aí eles começam a distorcer. Mas essa prática, mas eu fiz com um profissional cristão. Só que você tem que entender que tem coisas, quando a fonte é contaminada, pode ser o profissional cristão, pode ser o profissional católico, pode ser o profissional de qualquer, não muda. Por quê? Porque a raiz é contaminada. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Tudo tem uma raiz. E se você não pesquisa a fonte, se você não pesquisa a raiz, você corre um sério risco de ser enganado em relação a essas questões. E eles pregam que Deus está presente em todas as religiões. Para eles, Deus não é uma pessoa, mas uma força, uma energia, uma consciência universal. E é aí que mora o perigo. Os seus adeptos consideram a Terra como uma divindade e a chamam de Mãe Terra, e creem que homens, animais, vegetais e minerais fazem parte dessa divindade. E aqui eu quero te entregar uma chave, porque isso traz muita confusão na mente da pessoa. E às vezes a pessoa fala, pastora, mas não foi Deus que criou as plantas? Mas não foi Deus que criou isso? Foi. Só que toda vez que você deixa de adorar o Criador para adorar a criação, ali você tem um problema. É diferente. É diferente. E eles atribuem poderes. Vocês vão ver depois que eu vou falar todas as, para a gente poder orar no final, eu vou falar várias práticas. Então, o que acontece? Esse cristal aqui, se você colocar aqui no seu corpo, vai produzir isso. Você está atribuindo o poder ao cristal. Não. O cristal, na verdade, os cristais, as pedras, essas coisas, elas na verdade são criaturas, foram criadas por Deus. O Criador, nós não devemos deixar de adorar o Criador. É Ele que faz as coisas. Certo? Então aí está uma chave. E a respeito das práticas da nova era, como eu já falei antes, todas elas, sem exceção nenhuma, elas abrem os chakras. E às vezes, quando eu falo assim, por isso que eu estou batendo nessa tecla desde o primeiro dia, às vezes você não tem uma dimensão do que é isso. Na verdade, o nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. O que é isso? Nós somos a habitação do Deus Altíssimo. E todas as vezes que acontece alguma coisa que invade isso, que entra, e os chakras é uma porta de entrada para demônios, você está abrindo, você está escancarando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, para Satanás entrar e fazer o que quiser. O que quiser. Então isso é muito forte, isso é muito poderoso, e isso traz muitas consequências para a sua vida e também para a sua geração. Porque lembra que nós aprendemos que tudo aquilo que nós fazemos, todos os pecados que nós praticamos, eles trazem consequências para as nossas vidas e para as nossas futuras gerações, para os filhos, para quem já tem filhos, e para as futuras gerações. Então essa regra é a mesma. Assim como aquilo que os seus bisavós, tataravós, avós, pais fizeram, repercute na sua vida,
né, quando esse pecado não foi confessado, não foi arrependido, ele repercute na sua vida, os seus pecados também. Então nós precisamos alinhar a nossa vida completamente, né, a direção do Espírito Santo para que Satanás não encontre brecha nem legalidade. Porque é uma prática, porque o envolvimento com essas práticas, o envolvimento com, de repente, você tatuar um símbolo, de repente você trazer um objeto desse para a tua casa, ou de repente você guardar isso como um amuleto, eu não sei. Ou de repente você se expor, né, a entretenimentos que falam disso. Tem um desenho que chama Naruto, é um desenho de criança, tem muitos aqui que sabem. Esse desenho é um desenho da nova era. Esse desenho, se você vai assistir, tem os personagens, e o que eles falam? De chakras. Então, só que a pessoa tem, às vezes, a pessoa ela fica, né, ausente dessas coisas, ela fica achando que não, isso aí não tem nada a ver, isso não tem problema. E tem, porque o mundo espiritual, ele é legal. Ele é legal. E uma coisa que é muito importante nós entendermos, que Satanás ele só age para matar, roubar e destruir quando ele tem uma legalidade. E o que é uma legalidade? É uma porta que foi aberta de pecado e não foi fechada através da confissão e do arrependimento. Então, nesse caso, ele tem livre acesso para entrar, matar, roubar e destruir. Então, é por isso que muitas pessoas estão no banco da igreja e cheias de problemas, com a vida totalmente comprometida e questionando o porquê. Entendeu? Então, é por isso que esse conhecimento ele é tão necessário, ele se faz tão necessário nos dias de hoje. Eu quero agora colocar os símbolos. Vamos colocar os símbolos que eu vou falar um pouquinho deles. Esses são os principais símbolos da nova era. E aqui, se você observar, na verdade são em torno de 34 que são os principais símbolos da nova era. Cada um tem um significado. Então, você pode observar ali no número 25, que esse é um dos símbolos que engana muitos cristãos. Porque quando você olha, você acha que é a estrela de Davi. E não é a estrela de Davi. Essa é a estrela da nova era. E aí você vai me perguntar, qual a diferença? A diferença é que a estrela de Davi são dois triângulos sobrepostos. O que significa isso? São dois triângulos, um em cima do outro. E a estrela da nova era, se você pode observar que ela é entrelaçada, certo? Então tem vários, como o número da besta, né? Enfim, pentagrama, o olho de Horus, né? Que é o número 19 ali, enfim, vários, cada um tem um significado. Unicórnio, que infelizmente tem muitos pais que fazem temas, né, de criança, de aniversário de criança do unicórnio. E assim, o que acontece? Eu vejo muitas pessoas tatuadas com esses símbolos. E agora eu quero entrar um pouquinho também a respeito da tatuagem. Eu não falei nos dias anteriores, mas eu sabia que eu ia falar a respeito disso, que eu acho que esse tema é bem pertinente para incluir. A tatuagem, tem muitas pessoas, inclusive, que estão dentro das igrejas tatuando o corpo com motivos cristãos, né? A cruz ou um versículo bíblico. Mas eu quero te dizer que a Bíblia fala para nós não marcarmos o corpo. E a tatuagem, ela é um derramamento de sangue também. Porque quando vai tatuar, sai sangue. E o derramamento de sangue, ele é um pacto. Então, tem tanto o contexto da marca, o contexto que a Bíblia fala para não marcar,
o contexto de ser esse derramamento de sangue, ok? E tem o contexto daquilo que a pessoa imprime. Então o fato de acontecer a marca, o fato da pessoa tatuar é pecado. Porque primeiro que a Bíblia fala que não é para fazer, e se a pessoa faz, ela está fazendo um pacto com a morte, porque na verdade está desobedecendo a palavra. Agora, se além dela marcar, ela imprimir alguma coisa no corpo que dá uma legalidade para Satanás, o que acontece? Piora a situação. Piora, porque tudo isso são pontos de contato com as trevas. E isso é tão triste, porque eu tenho visto pessoas tatuadas, tem gente que tem tatuado o rosto, tem pessoas que tatuam o corpo inteiro. Isso tem uma ligação muito grande, né, com a questão da identidade. Então não faça isso. Se você fez, se arrependa. Desliga isso no mundo espiritual. Pede para o seu pastor, para o seu líder ungir, né, para que aquela ação demoníaca venha ser neutralizada. Engraçado que isso é muito, também um dos temas da igreja que é controverso, porque tem muitas igrejas e pastores que falam que pode tatuar e não pode. Inclusive, nós temos experiências muito fortes quando nós vamos fazer o desligamento de pessoas tatuadas. Tem pessoas que quando você vai ungir para poder cancelar aquilo, tem pessoas que testemunham que a dor que elas estão sentindo no momento ali do desligamento, tem gente que fala, eu senti as mesmas picadas de quando eu fiz a tatuagem. Então, assim, as pessoas elas testemunham muito a respeito na hora de fazer o desligamento. Então, isso mostra que comprova aquilo que eu estou falando. Então, não faça isso. Não tatue. Então, se você tem qualquer... às vezes também tem pessoas que têm... Eu acho que não tem aqui nesse slide o símbolo do infinito. O símbolo do infinito também é nova era. Então, eu quero reforçar mais um pouquinho a respeito das glândulas do nosso corpo, para você, e a minha oração é que o Espírito Santo te abra, que abra o seu entendimento a respeito disso. Então, coloca outro slide, por favor. Então, novamente, essa imagem que mostra as principais glândulas do nosso corpo, né, que eu tenho falado, cada uma no local do corpo, entre a cabeça até a região pélvica, e essas glândulas elas estão alinhadas à coluna vertebral. Então, uma vez esses chakras abertos, os portais, porque chakras, para nós cristãos, são portais, né? E uma vez abertos, Satanás ele vai entrar com seus demônios no corpo e vai fazer a festa. Então, coloca outra, por favor, outro slide. Como, não sei se vocês estiveram nos dias anteriores do seminário, mas esse chakra, que é do meio esotérico, ele próprio faz a correspondência. O chakra coronário é esse chakra que fica no alto da cabeça, certo? O chakra frontal, ele fica na testa. E, para os esotéricos, eles falam que é o chakra do terceiro olho. Eles falam que é o chakra que abre a visão espiritual. Só que não é a visão espiritual de Deus, é a visão espiritual das trevas. Aí tem o chakra laríngeo, que fica na altura aqui dessa parte mais molinha que a gente tem aqui no pescoço, que a gente apalpa, faz um buraquinho. Aí nós temos depois o chakra cardíaco, que fica na altura do coração. O chakra do plexo solar, ele fica na altura do estômago. Depois o sexual, ele fica aqui, o umbilical fica na região do umbigo, e o básico, ele fica
na região da parte pélvica que faz conexão com o cóccix, que é a base da coluna vertebral. Então, isso na verdade eu acho que é a chave para vocês se atentarem para tudo isso. Para os esotéricos, e especialmente para aqueles que levam a linha da yoga, ou então a linha do budismo, eles falam que a Kundalini, eles tratam ela como energia vital. Então, a pessoa que faz, ela acha que isso é uma bênção. A pessoa que não tem entendimento. É energia vital. Só que pra gente nós sabemos que isso é morte. E olha essa, que terrível. Olha isso, que terrível, gente. Meu Deus do céu. E literalmente essa foto, ela diz tudo. Ela diz tudo. A serpente, ela está enrolada na coluna vertebral. Nós precisamos ser questionadores. Porque quando você questiona, você busca as respostas. E quando você busca as respostas, você encontra a verdade. Certo? Então nós não podemos ser crentes passivos e acomodados. Porque o mundo espiritual, além dele ser real, ele é dinâmico. O que eu tenho visto, o que eu tenho observado, é que conforme Satanás vai avançando nos enganos, o Senhor também vai dando uma porção de revelação maior. Por quê? Para combater as trevas. Então, o poder da mente é a primeira prática. Inclusive, dentro desse tema, eu quero falar de um livro, há um tempo atrás, não me lembro exatamente o tempo, mas eu lembro que eu cheguei a ler esse livro. Por isso que eu falei para vocês que Deus permitiu que eu entrasse por muitos caminhos para hoje Ele me trazer o prumo, trazer a verdade da palavra de Deus e me usar para libertar vidas. Teve um livro e um filme muito famoso que viralizou na época, se chamava O Segredo. Lembram do segredo? O segredo nada mais é do que isso. Poder da mente. O universo conspirando ao teu favor. Pensamento positivo. Segundo, Florais de Bach. Terceiro, terapias com o uso de cristais ou qualquer outro tipo de pedra. Aromaterapia. Mais um, uso de óleos essenciais. Esse aqui, meu Deus do céu, esse aqui está muito difundido no meio da igreja. Os óleos essenciais que prometem cura. Pastora, mas essas coisas foi Deus que criou. Sim, foi Deus que criou. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu lembro quando eu era criança, minha avó morava numa casa grande, teve uma vez que eu torci o tornozelo, machuquei. Eu nunca esqueço disso. Ela foi no quintal dela, ela pegou um maço de erva de Santa Maria, que chamava, amassou e colocou em plastro ali. É dessa forma que os óleos essenciais apresentam para você? Queridos, tem uma coisa em mente. Tem um nome que é óleo disso, óleo daquilo. Por exemplo, óleo de camomila, óleo de... Tá, beleza. Só que esse óleo, ele passou por um processamento. E você sabe o que aconteceu no processamento? Você sabe se ali tem uma consagração? Você não sabe. Pega o mesmo produto in natura do óleo que está falando ali e olha e vê se tem o mesmo resultado. Percebe a diferença? Percebe a sutileza? Então, Reiki, Yoga, terapias com uso de pirâmides. Outra coisa, a pirâmide, ela traz morte. Estuda a respeito das pirâmides. As pirâmides do Egito não tenho vontade nem de chegar lá perto. Não tenho vontade nem de atravessar a fronteira. Não tenho vontade naquele lugar. Por quê? As pirâmides são milenares. O que tem dentro da pirâmide? Sarcófagos
de faraós embalsamados. Quem foi faraó na Bíblia? A própria representação de Satanás. Tem gente que entra dentro de uma pirâmide, né, achando que vai ser curado. Cromoterapia. Alinhamento ou equilíbrio dos chakras. Tem terapias que chamam isso Ho'oponopono, barra de Axis, consulta de registro acásticos, gnose, microfisioterapia, a acupuntura que eu falei. No caso da acupuntura, todas as formas, seja através da auriculoterapia, que eles colocam na orelha, ou agulhas ou sementes. Tem também uma linha que eles usam agulhas para colocar ao longo do corpo, que eles chamam de meridianos, e também tem uma forma que eles usam o moxa. O moxa é um bastão que esquenta, e aí a pessoa aplica próximo do seu corpo, nos pontos. O shiatsu. Agora eu vou falar das massagens. Tem um tipo de massagem, né, que às vezes eles chamam de massagem relaxante, que ela vai fazer o quê? A pessoa vai massagear e é uma drenagem linfática. E, na verdade, as mãos daquela massagista, né, daquela esteticista, seja o que for, ela vai conduzir os líquidos retidos para as linfas, né, que são na virilha, aqui atrás, né, debaixo do braço, nas axilas. Então, aí, nesse caso, não tem problema. Só que o que você tem que observar também? Quem é a pessoa que está colocando a mão no teu corpo? Quem é a pessoa que está te tocando? Você conhece a vida dela? Você sabe o que está nela? Então, tudo isso são pontos a serem analisados. Certo? Então, assim, se for uma pessoa, uma esteticista, uma pessoa que trabalha com isso, cristã, uma pessoa santa, que entender que vai fazer esse tipo, de repente, uma massagem pós-operatória para poder eliminar o líquido, não tem problema. Desde que ela tenha entendimento, ok? Porque o que acontece, por exemplo, na massagem tailandesa? Tem uma massagem que chama ayurvédica, tem uma que chama holística, uma que chama tuiná, outra que chama massagem com taças tibetanas, tem uma outra que é massagem com velas, ou massagem com pedras, e tem uma outra que chama massagem com pedras aquecidas. Então, isso daqui, você tem que sair fora. Você tem que sair correndo. E tem uma ainda que chama massagem espiritual. Mais um, cabala. Ok? Os cabalísticos também fazem parte da nova era. Maçonaria. Mesa radiônica. Eu sei que tem médicos receitando, recomendando, indicando mesa radiônica. Se você olhar a foto que eu coloquei no meu livro da mesa radiônica, você cai para trás. Todos os símbolos satânicos. Meu Deus. Eneagrama. Também tem igrejas usando eneagrama. Crayon. Acupressão que eu falei. Nova medicina germânica. Meditação transcendental. A hipnose. A regressão. O Theta Healing. Relaxamento mental, meditação. E aqui eu quero fazer um parênteses a respeito da meditação, porque eu sei que tem usado esse engano para confundir os crentes. A meditação, a palavra de Deus fala que nós devemos meditar na palavra. O que é meditar na palavra? Você pega um versículo e você lê. Aí você vai pegar aquele versículo, de repente, numa outra versão, e vai ver como que está. Aí você vai estudar em cima dele. Você vai pedir para o Senhor a revelação do Espírito Santo. Isso é meditar na palavra. É ler, entender, voltar. Isso é meditar na palavra. Agora, a meditação, ela é da nova era. E essas práticas, quando se refere à meditação, quando se refere à hipnose, o que acontece? A mente da pessoa fica infrutífera. E isso é um perigo.
Porque a mente frutífera ali pode receber uma infestação de demônios. Certo? Então você tem que tomar cuidado, porque a meditação é exatamente isso. E o budismo traz isso. A meditação, entendeu? E outras linhas aí. Projeção astral, astrologia. Astrologia dá um seminário. Se eu for falar a respeito de astrologia, de falar os tronos que estão envolvidos, de explicar como que eles têm agido no mundo contemporâneo, dá um seminário. Numerologia e tarô. Cinesiologia. Canalização espiritual. Leitura de aura. Constelação familiar. Quero parar um pouquinho aqui também. O que tem de crente fazendo constelação familiar e achando que está resolvendo as heranças espirituais, está completamente enganado. Completamente enganado. Se você for estudar como começou a constelação familiar, você vai achar um alemão seminarista que foi fazer missão na África do Sul e lá ele se converteu ao ocultismo. Então, ele começou, através disso, ele começou a trazer esse contexto da constelação familiar, e eles falam de ancestrais, na verdade, né, de se reconciliar com os ancestrais, ou seja, é espiritismo, não é. Então, se você fez, se arrepende, Tai Chi Chuan. E aqui também eu quero abordar a física quântica, porque tem muitas terapias, porque hoje, atualmente, são mais de 100 terapias que envolvem a nova era. É muita coisa, e cada vez eles vão criando mais. A física quântica, quando ela é usada para tecnologia, ela é uma benção. Quando você olha a física quântica, de repente, em aparelhos de ressonância magnética, laser, enfim, LED, várias coisas, é uma benção. Porém, eles estão usando a física quântica para a espiritualidade. E daí tem várias vertentes de práticas que envolvem a física quântica. Aí você tem que tomar cuidado. E uma dessas práticas é o famoso coaching. O coaching, tem muitos cristãos envolvidos com o coaching. Se a base desse coaching for a PNL, que é a Programação Neurolinguística, deve descartar. Agora, se a pessoa trouxer isso para a palavra de Deus, para o prumo da palavra de Deus, e não usar a PNL, não tem problema. É como eu te falei, você tem que buscar o discernimento espiritual. É a mesma questão da psicologia e da psicanálise. Tem muitas linhas que estão totalmente contaminadas. Então você precisa buscar o discernimento espiritual, e porque o Senhor, Ele não vai te deixar enganado. Eu não estou falando tudo isso para te deixar preocupado. É para te trazer esclarecimento. Porque a Bíblia fala, o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Meu povo, tem algumas versões que falam, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, às vezes, as pessoas não gostam de ser chamadas de ignorantes. Mas o que é ignorância? A ignorância é o não conhecimento. E todas as vezes que nós desconhecemos alguma área, nós somos ignorantes naquela área. E nós precisamos buscar o conhecimento para deixar de ser ignorante e poder formar uma opinião, para poder ter esse entendimento. E olha o que diz em João 16, 13 e 14. Mas, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Então, esse versículo, ele tem que ser aplicado nas nossas vidas. Tá? Me foi indicado isso. Ora,
peçam discernimento ao Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo da verdade, que nos guia a toda a verdade. Então, se ele vai nos guiar a toda a verdade, ele vai mostrar o que é santo e o que é profano, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Mais uma vez reforçando, porque as pessoas caem nesses enganos, porque se deixam levar. Então, nós precisamos disso, porque a Bíblia fala que nos últimos dias, nos últimos tempos, Satanás iria enganar, se possível, até os eleitos. Nós vivemos numa guerra espiritual, certo? Nós vivemos numa guerra espiritual e nós precisamos nos proteger. E a única forma de nós nos blindarmos é buscando o Senhor para que Ele venha nos revelar. Então, em relação à questão de massagem, olhe, busque. Se você for num lugar, de repente, de uma pessoa que promete fazer uma massagem em você, você chega na clínica, você vê uma estátua desse tamanho de um elefante com um monte de braço, você vê uma estátua desse tamanho com uma figura entre os deuses indianos. Queridos, misericórdia, entendeu? Então, você tem que ter, não tem nada a ver, isso aí o ambiente está todo consagrado. Então, você tem que ter esse cuidado. E quais são as consequências? As consequências de pessoas que de uma maneira ou de outra se envolvem com a nova era. Primeiro, financeira. A área financeira fica completamente comprometida. Por quê? Porque tudo isso não é de graça. Você vai pagar para ter a prestação de serviço, você vai pagar para ter uma consulta dessa, você vai pagar. E o dinheiro, ele além de ser espiritual, ele é sangue. Porque dinheiro ele é conquistado com suor. E o suor é sangue branco. Então, dinheiro, além de ser espiritual, dinheiro é sangue. E todas as vezes que você fizer um investimento em trevas, o seu dinheiro está ali. Ou seja, Satanás, ele vai ter uma legalidade sobre aquilo, ele vai segurar as finanças. Segunda, enfermidades. Quando você abre os chakras, através dessas práticas, uma das consequências é enfermidades. Enfermidades espirituais, emocionais e físicas. Porque nós somos um espírito e temos uma alma e habitamos temporariamente dentro de um corpo. Ok? Então, vai ter essa consequência de enfermidades. Certo? Outra consequência, a perca do discernimento espiritual. Isso porque os dois primeiros chakras, o coronário e o frontal, são chakras que estão localizados na cabeça por conta de duas glândulas, a pineal e o hipotálamo. Então, o que acontece? É isso que ele quer, porque quando o crente ele perde o discernimento espiritual, ele se torna uma presa fácil para Satanás e os demônios. E também a mente passiva. A mente passiva é aquela mente suscetível às setas de Satanás. Uma pessoa com a mente passiva se torna uma marionete de Satanás. Satanás fala, faz isso, ele faz aquilo, ele faz. Certo? Ele acha, às vezes, ele não consegue discernir que voz que é aquela. Então, e quando o inimigo ele toma a mente da pessoa, meu Deus, é um desastre. É um desastre. Certo? Então, essas são as 4 principais consequências, mas tem outras. Uma outra consequência também, ativação forte da promiscuidade sexual, da perversidade sexual. Essa é uma consequência fortíssima. Porque o chakra básico ou sexual, entendeu? Ele fica exatamente na parte pélvica. Tanto é que tem uns negócios que eles chamam de Kama Sutra, entendeu? Que são posições de sexo, enfim, do inferno. Então,
essa é uma área também muito comprometida. Pessoa que começa a se envolver, inclusive tem algumas práticas que na própria prática eles falam que é para ativar a área sexual, eles têm essa linguagem também, ok? E o que fazer? Primeiro, sempre reconhecer o pecado e confessar. Isso é básico. E com arrependimento no coração. Porque sem arrependimento vai ser só uma reza. Vai ser só uma reza, não vai ter efeito no mundo espiritual. Porque quando você reconhece o seu erro, o seu pecado, ali precisa haver um arrependimento. Porque o arrependimento que traz cura e traz libertação. Aí depois, nesse caso específico, nós precisamos fechar os chakras que foram abertos. E esse tipo de libertação é uma libertação que as pessoas manifestam muitos arrotos. A pessoa, às vezes, você começa, tem algumas pessoas não, mas tem algumas pessoas que sim. É uma manifestação, né, comum nesse tipo de libertação. E levantar um altar remissivo pelo investimento que você fez em trevas. Certo?